Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Eu acredito que Deus ele está aqui neste lugar e Deus ele está aí, aonde você está. Porque há uma sintonia em todo o culto. Tudo que foi louvado aqui é basicamente tudo que serviu de alicerce para tudo aquilo que vai ser falado hoje aqui através da palavra do Senhor. E eu convido você desde já a abrir a sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 4. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, porque independente das situações, das circunstâncias, Deus tem nos dado graça para que possamos adorar o seu nome e cultuá-lo na beleza da sua santidade. Ainda que Paulo e Silas estivessem na prisão, não foi pretexto para que eles estivessem de lábios fechados, mas eles louvavam o nome do Senhor e Deus operou de forma grandiosa. Amém? Então, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 4, diz assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu vou ler mais uma vez esse texto, é um texto não muito comum, não lemos muitas das vezes, não é tão enfático. Versículo de número 4: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Em outras versões pode estar: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E em outras versões pode estar: nenhum soldado em serviço se embaraça com coisas dessa vida, porque o seu prazer é agradar aquele que o arregimentou. Amém? E com base nessa palavra, com base nesse texto, eu quero trazer para você uma palavra sobre uma vida que agrada a Deus. Paulo ele diz para Timóteo, ele coloca Timóteo, falando sobre o texto que nós lemos, em uma posição de administração da igreja local de Éfeso, e ele compara Timóteo como soldado, e ele diz que nenhum soldado em serviço, ele pode se distrair com coisas desta vida, porque ele tem como objetivo agradar aquele que o alistou. Quem foi que nos alistou? Foi o nosso Deus. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos designou para fazer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eu quero falar sobre uma vida que agrada a Deus. E, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção e a sua reflexão para que você venha refletir que vida você está levando. Qual é o tipo de vida que você tem vivido? É uma vida que agrada a Deus ou é uma vida que não agrada a Deus? Que tem tido atitudes que desagradam e entristeçam ao Senhor. Porém, hoje eu quero trazer para você algumas lições e alguns pontos que você pode tomar na sua vida para que você tenha uma vida que agrade ao Senhor. Amém? E em primeiro lugar eu quero dizer aqui, logo na introdução, que agradar a Deus requer algumas coisas. Agradar a Deus não é tão simples, porque agradar a Deus, em primeiro lugar, requer renúncia. Em Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz que Jesus ele fala aos seus discípulos, ou melhor dizendo, Mateus capítulo 16, versículo 24: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Agradar a Deus requer renúncia. Agradar a Deus requer disposição. Eu tenho que ter disposição
para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. E agradar a Deus requer vontade. Eu tenho que querer, eu tenho que ter a vontade de agradar ao Senhor. Muitas das vezes eu até tenho vontade, mas eu não tenho disposição. Você até muitas das vezes quer fazer uma coisa, mas você não tem disposição. Então você precisa de renúncia, você precisa de disposição e você precisa de vontade para agradar ao Senhor, para ter uma vida que agrada ao Senhor. E aqui eu quero colocar em primeiro lugar o que eu posso fazer ou o que eu tenho que ter na minha vida para ter uma vida que agrada ao Senhor. Em primeiro lugar, o que eu preciso ter para agradar ao Senhor é fé. O que o pastor acabou de ler. Eu preciso ter fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Fé é um elemento fundamental na vida do cristão para que ele agrade ao Senhor. Eu preciso crer na palavra do Senhor, eu preciso ter fé nas promessas de Deus para a minha vida. Fé é um elemento fundamental e é uma característica primordial na vida do cristão. Se você quer ter uma vida que agrada a Deus, você tem que ter fé. E fé é algo que muito importante porque tem que ser trabalhado em cima. E muitas das vezes a nossa fé é esmurecida, é sufocada. Muitas das vezes nós estamos com uma fé, como algumas pessoas dizem, uma fé pequena, né? Uma fé fraca. Mas por que isso acontece? Porque muitas das vezes damos ouvidos a coisas que não edificam a nossa fé. E quando nós deveríamos alimentar a nossa fé com coisas edificantes, o que eu posso fazer para edificar, para fortalecer, para aumentar a minha fé e assim ter uma vida que agrada a Deus? Em primeiro lugar, a palavra do Senhor. Dê ouvido à palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós damos ouvido a tantas coisas que falam por aí, e por isso que a nossa fé é sufocada, é enfraquecida, porque nós negligenciamos a palavra do Senhor, que fortalece a nossa fé, que edifica a nossa fé, que aumenta a nossa fé, e nós temos a nossa fé sufocada, temos a nossa fé comprometida, e por isso não temos uma vida que agrada a Deus. Ter fé é algo fundamental na vida de todo cristão. Quando no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 33, Jesus ele diz: tenho-vos dito isto para que tenha paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui Jesus ele diz que ele venceu o mundo, que ele tem, aleluia, todo o poder, que ele passou por várias situações, que ele foi tentado, que ele foi provado, mas venceu todas essas coisas. E ele diz: eu venci o mundo. E um segredo para que o cristão ele vença, assim como Jesus ele venceu, é a fé. Quando na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4, diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você quer vencer o mundo? Então tenha fé. Você quer vencer as dificuldades, as tribulações? Tenha uma vida, aleluia, que expresse a fé que você professa. A fé, ela nos leva a tantos benefícios que eu posso enumerar aqui alguns que são aproveitáveis, que são benéficos para a vida do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, a fé nos dá entendimento de coisas sobrenaturais. Quando lá em Hebreus, louvado seja o nome do Senhor,
Hebreus capítulo 11, que foi o texto que o pastor Rubens leu aqui. Hebreus capítulo 11, no versículo 3, fala que pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. A fé nos traz entendimento de coisas sobrenaturais, coisas que nós não conseguimos entender pela razão e pela mente humana, mas a fé nos dá a compreensão. Em segundo lugar, a fé nos leva à excelência. A fé nos leva à excelência. Quando no versículo 4 diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, isto é, sacrifício mais excelente do que Caim. Isso a fé nos leva a ter excelência. Em terceiro lugar, a fé nos faz desfrutar de bênçãos sobrenaturais para a nossa vida. No versículo 11, do mesmo capítulo 11 de Hebreus, diz que pela fé, Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz fora da idade. Ela não podia ter filhos. Sara era estéril. Deus lhe tinha cerrado a madre, e mesmo ela sendo estéril, e mesmo ela estando em uma idade avançada, mesmo assim, pela fé, Deus fez um milagre na sua vida e fez com que ela desfrutasse de bênçãos sobrenaturais por meio da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ter uma vida que agrada a Deus? Tenha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, você quer ter uma vida que agrada a Deus? Viva em vigilância. Viva em vigilância. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus ele diz aos seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigilância é nada mais, nada menos do que ter uma vida estar atento e se precaver de tudo aquilo que pode comprometer o meu relacionamento com Deus. Vigilância é ter prudência. Vigilância é o estar atento às coisas que podem me afetar. Vigilância é o estar atento às coisas que podem cicatrizar, que podem ferir o meu relacionamento com Deus. Isso é estar em vigilância. Vigilância é ser prudente. E prudência é algo que agrada a Deus. Provérbios capítulo 27, versículo 12, diz que o prudente ele vê o mal e se esconde, e os insensatos eles seguem adiante e sofrem o dano. Quando eu estou em vigilância, eu me previno do mal. Quando eu estou em vigilância, eu observo as coisas que podem comprometer a minha consciência, que podem comprometer o meu relacionamento com Deus. Vigilância é algo muito importante para que eu venha agradar ao Senhor. Você tem que viver uma vida de vigilância. Você não pode estar em todos os lugares. Tem lugares que não convêm mais para a minha vida como cristão. Tem conversas que não convêm mais para a minha vida como cristão. Tem conteúdos que não convêm mais para a minha vida como cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque vão comprometer o meu relacionamento com Deus. Porque vão fazer separação entre mim e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Viver uma vida de vigilância é estar atento ao mundo que me cerca, às coisas que estão ao meu redor, que podem ferir o meu relacionamento. Eu estar atento a tudo aquilo que eu faço que pode ofender a natureza de Deus, que pode ofender o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ter uma vida que agrade a Deus? Tenha uma vida de vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, se você quer ter uma vida que agrada a Deus, é indispensável que você tenha uma vida de obediência à palavra de Deus.
Você quer ter uma vida que agrada a Deus? Seja obediente à palavra do Senhor e aos seus princípios. A palavra do Senhor é o nosso manual de comportamento cristão. E em algumas opiniões, é o melhor manual de comportamento humano do mundo. Os princípios bíblicos e cristãos são os melhores e maiores princípios éticos e morais. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Samuel ele diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Obedecer a Deus é melhor do que qualquer outro sacrifício. A obediência a Deus é, na verdade, o melhor sacrifício que eu e você podemos prestar ao Senhor. Obediência ao Senhor. E, na verdade, a obediência ela foi um dos maiores elementos que levaram Davi ao sucesso. O segredo do sucesso da vida de Davi, e não só de Davi, mas de tantos outros homens que foram bem-sucedidos na Bíblia, foi a obediência à palavra do Senhor. Foi a obediência às leis e às ordens e aos princípios do Senhor. Você vai ver em vários momentos falar: e fez Davi como o Senhor lhe tinha ordenado. 2 Samuel capítulo 5, versículo 25, 1 Crônicas capítulo 14, versículo 16, obediência. Louvado seja o nome do Senhor. A obediência à palavra do Senhor, ela, em primeiro lugar, atrai as bênçãos de Deus para a minha vida. As bênçãos de Deus, elas são resultado da obediência do cristão. Lá no Salmo de número 112, no versículo 1 ao versículo 3, diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Está vendo só? Resultado da obediência à palavra do Senhor. Quando no Salmo de número 1, quando fala lá sobre o ímpio e o homem que serve ao Senhor, nós podemos observar o resultado das bênçãos na vida do homem que tem prazer na lei e na palavra do Senhor. No versículo 2 diz: aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só o resultado: ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não caem, e tudo quanto ele faz prosperará. Sabe qual é o segredo da prosperidade? Tem muita gente por aí pegando os tantos segredos da prosperidade, tantos segredos para ter uma vida bem-sucedida. Você sabe qual é o segredo para você ter uma vida bem-sucedida? Obedeça às leis de Deus. Tenha prazer na palavra do Senhor, seja obediente aos princípios de Deus, e você vai ter uma vida de sucesso e uma vida próspera no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, obedecer a palavra do Senhor e as suas ordens nos previne de que males alcancem a nossa vida. Quando lá em Deuteronômio, no versículo 28, quando Moisés ele faz a releitura da lei, dos princípios que Deus ele deu ao seu povo,
ele fala lá o que a obediência às leis e aos mandamentos do Senhor atrairiam para o povo de Israel uma sequência de bênçãos, uma sequência de boas coisas, de sucesso, de prosperidade para a nação. E ele fala também que o abandono da lei do Senhor atrairia para eles muitos males. Lá no versículo 15 do capítulo 28 de Deuteronômio, diz: será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldição e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e maldito a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição, a confusão e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixastes. Louvado seja o nome do Senhor. E foi isso que aconteceu quando o povo do Senhor, por diversas vezes, deixaram de obedecer ao Senhor e aos seus profetas e começaram a se inclinar às suas próprias vontades. Deus teve que repreender o seu povo, disciplinar o seu povo. Foram levados cativo, foram servir de escravo em outras nações. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo consequência da desobediência à palavra do Senhor. Tudo em consequência à desordem, à não observância às ordens de Deus. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós evitamos muitos males que alcancem a nossa vida. Eu lembro muito, é fixo essa palavra, essa frase na minha mente, que eu ouvi na escola dominical, onde dizia: uma vida íntegra evita muitos males. Quem sabe a vida que você tem levado, quem sabe as coisas que têm acontecido na sua vida, não é muito por conta de que você tem sido um pouco negligente, desobediente àquilo que Deus já tinha falado com você. Quem sabe algumas coisas que você tem passado foi por desobediência à palavra do Senhor. Deus, Ele trabalha com esses princípios. Obediência gera bênção, desobediência gera maldição para a vida do ser humano. Você quer ter uma vida que agrada a Deus? Tenha fé, tenha uma vida de fé. Você quer ter uma vida que agrada a Deus? Viva em constante vigilância. Não dê brecha para o inimigo, mas fique na posição, fique como sentinela. Você quer ter uma vida que agrada a Deus? Tenha obediência a essa palavra que norteia a vida do cristão. É o manual de boa conduta, é o caminho que leva o cristão ao céu e à salvação. É aqui que nós conhecemos Jesus, é aqui que nós aprendemos a sua vontade para a nossa vida, e é com esses princípios que nós temos uma vida que agrada ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus.